E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai começar a provar as propriedades da convergência uniforme. Primeiro do teorema, a gente vai provar que se uma sequência de funções é contínua no ponto A e a sequência converge uniformemente para F, então F é contínua no ponto A também, ou seja, a continuidade é transferida pela convergência uniforme. Depois a gente vai provar o teorema de Dimitrov, não é bem uma propriedade da convergência uniforme, mas sim condições para que uma convergência seja uniforme, tá bom? Então vamos nessa, bora pro vídeo. E aí pessoal, vamos lá mostrar algumas propriedades da convergência uniforme, tá? Então, como eu já falei para vocês, a convergência pontual é a mais simples de todas, só que ela deixa de ter algumas propriedades, tá? Então, por isso, a convergência uniforme se torna para a gente bastante importante, tá? O primeiro teorema, e essas propriedades em geral são de transferências de propriedades da sequência para a função limite. O primeiro teorema, por exemplo, vai mostrar que se a sequência é uma sequência de funções contínuas, então a função limite também é contínua se a convergência for uniforme. Depois a gente vai falar sobre a convergência de integral e de derivada também. E para tudo isso vai ter que aparecer alguma convergência uniforme. Na de derivada é um pouquinho diferente, na de integral também é bastante igual aqui, que é se a sequência converge uniformemente para f, a sequência são todas de funções integráveis, então o limite é integrável e também o limite da integral é a integral do limite. A gente vai ver no próximo vídeo isso. Por hoje a gente vai provar primeiro o seguinte, pessoal. Se você tem uma sequência de funções que convergem uniformemente para f e todas essas funções fn são contínuas no ponto A, então a função limite também é contínua no ponto A. Então, obviamente, se a sequência for contínua em todos os pontos do domínio, a função limite vai ser contínua em todos os pontos do domínio, tá bom? Mas o teorema, obviamente, a gente prova pontualmente, porque a definição de continuidade é uma definição pontual no nosso caso aqui, tá? Então, Então, pessoal, deixa eu mostrar a ideia para vocês. Ultimamente eu não tenho escrito a ideia, né? Mas basicamente a ideia vem aqui. Quando a gente vai pensar nas ideias dessas coisas, a gente tem que realmente pensar de trás para frente. Veja, o que é que a gente quer? A gente quer o seguinte, que dado um epsilon positivo, eu quero achar um delta positivo, tá ok? Se a distância de x para o A for menor do que delta, nesse caso de continuidade, eu não preciso botar aqui, né? Isso aqui seria do limite. Se isso acontece, então a distância de f de x para f de A tem que ser menor do que epsilon, tá? O que é que acontece é o seguinte, pessoal, os argumentos usados aqui, né, nessa parte de sequência de funções vai ser sempre bem parecidos, que é coisa que a gente faz muito na análise, né? Na verdade, em toda a matemática, somar e subtrair coisas que eu posso controlar o quão próximo está ou não. Bem, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, por exemplo, eu consigo me aproximar a f de x com a fn de x, já que a função converge uniformemente. E veja que o x aqui, e por que precisa da convergência uniforme? Esse x aqui não está parado, esse x é qualquer x que satisfaz isso de cá. Então, por isso que eu vou precisar de uma convergência uniforme aqui, pessoal. Aí, bem, uma vez que eu somo, eu tenho que subtrair o mesmo valor, e aí esse daqui não está perto ainda do f de A. Eu não posso parar aqui, porque esses dois não estão perto necessariamente. Mas para isso, o que é que eu faço? Como a fn é contínua no A, então eu consigo fazer, pessoal, a fn de x, perto da fn de A. E aí eu subtraio fn de A e somo com fn de A, e esse sim está próximo, mais uma vez, da f de A, que é o que eu tinha lá no início. O que eu tinha no início era esse daqui, ó, e esse último. Aqui tá uma bagaceira, né? Porque é f de x e f de A. Então ficou uma bagunça aqui. E f de A. Beleza? O que eu tinha no início era isso. Então o que é que eu faço? Eu somo e subtraio com coisas que eu consigo me aproximar. Então, somei e subtraí com fn de x, porque fn de x está perto desse. Só que esse cara, quando eu estou aqui com ele positivo, ele não está perto do meu último lá. Então, quem está perto dele seria o fn de A. Então, eu subtraio, somo com fn de A, vai sobrar essa soma, né? Porque esse menos eu vou
vou deixar junto com esse de cá, porque eles estão pertinho, né, esses dois. Só que aí esse sim está perto desse, por quê? Porque a sequência converge uniformemente. Veja mais uma vez que eu preciso que a sequência converja uniformemente, porque esse n tem que servir, o n suficientemente grande, tem que servir para deixar esse daqui perto, beleza? Que aqui é um ponto só, é só A, tá? E tá aqui, não é grande problema, eu não precisaria da convergência uniforme para manter esse daqui perto. Mas eu preciso da convergência uniforme para manter isso aqui perto, porque esse x pode ser qualquer x nesse intervalo. Tá? Então, como tem que valer para uma carralhada de x, digamos assim, a gente precisa da convergência uniforme, tá bom? Então, a ideia é essa, tá, pessoal? E aqui o delta vai aparecer nisso aqui, porque eu vou fixar um n suficientemente grande, a Fn é contínua no A, então existe um delta pequeno, de maneira que isso seja pequeno, beleza? Então eu vou pegar n suficientemente grande e vou fixar para que isso seja pequeno, menor do que epsilon sobre 3. Esse daqui também é da convergência uniforme, vou pedir menor do que epsilon sobre 3. E essa daqui eu vou usar a continuidade, é aí onde vai aparecer o delta que eu preciso, tá bom? Então essa é a ideia. De trás para frente é assim que a gente pensa, tá? Então, dado um epsilon positivo, existe um n0 natural, tal que se n for maior do que n0, então a distância de f de x para f de n tem que ser menor do que epsilon sobre 3, vocês já entenderam porque que eu pedi epsilon sobre 3. Lembrando que essa desigualdade vale para todo x do domínio, beleza? Vale para todo x do domínio e a gente precisa disso aqui. Tá? Então vamos fixar um k maior do que n0. Por que eu fixo o k? Porque o delta vai ser desse k, beleza? Dessa f de k, tá bom? Então essa função f de k pode ser qualquer k maior do que n0, tá? Então essa f de k, ela é contínua no x igual a a, então existe um delta positivo, tal que se a distância de x para a for menor do que delta, né, o x num domínio, óbvio, então f de k para f de kx para f de ka, essa distância é menor do que epsilon sobre 3 também, ok? Então, aqui eu já tenho o meu delta, então, sabendo que o k está maior do que isso, vai valer isso aqui para f de k, tá bom? E eu também vai valer isso aqui para o f de k. Então, quando eu vou trabalhar lá com a minha f de x menos f de a, então, tomando o x no domínio, tá o quê? O módulo de x menos a é menor do que delta, então o módulo de f de x menos f de a, eu uso aquele argumento, subtraio f de k de x e somo f de k de x. Aí eu subtraio f de k em a mais f de k em a. O que é que acontece? Esse daqui estão próximos, essa distância é menor do que epsilon sobre 3 por causa da convergência uniforme da f. Da mesma forma, isso aqui é menor do que epsilon sobre 3 por causa da convergência uniforme da f. Já esse daqui é menor do que epsilon sobre 3 por causa da continuidade da função f de k. Tá bom? Então, dessa forma, eu concluo que a função f, que é a função limite, é contínua no ponto x igual a a, ok? Aí vejam, pessoal, lá no exemplo, na verdade esse exemplo a gente viu ele mais de uma vez. No exemplo, ele apareceu no exemplo 2, né, que é x elevado a n. Essas funções são todas contínuas, a gente definiu ele sobre o intervalo fechado 0, 1. Então a gente viu no exemplo 2 que isso aqui converge pontualmente para essa função aqui, que vale 0 no intervalo fechado no 0 e aberto no 1, e vale 1 no 1. Essa função f ela é descontínua. Todas essas fn são contínuas. Então, por esse teorema aí que a gente acabou de provar, veja, todas essas fn são contínuas no 1. Tá? São contínuas em todos os pontos, especificamente no 1. Deu algum erro aqui. Voltei. Então, todas essas funções são contínuas em todos os pontos, em particular no 1. Só que essa função não é contínua no 1. Então, essa convergência não pode ser uniforme. Tá? Então, a gente provou já, no exemplo 6b, que essa convergência não é uniforme, mas usando o teorema, fica bem mais fácil. Claro, é uma consequência imediata do teorema. Tá? Funções da sequência contínuas. Meu Deus do céu. É muito erro aqui. Nem sei quando foi que parou. Ai. Vou começar de novo falando do teorema de Dini. Tá muito erro aqui.
O teorema de Dini diz o seguinte, pessoal. Se a sequência é uma sequência de funções contínuas que converge monotonicamente, tá? Converge monotonicamente para uma função também contínua e cujo domínio de todas elas, né, é compacto, então a convergência é uniforme. Veja que eu tenho 4 hipóteses. As Fn são contínuas, a F é contínua, o domínio é compacto e a convergência é monótona. Tá? Eu vou definir o que é convergência monótona agora, beleza? Se essas 4 coisas acontecer, então a convergência é uniforme. Veja, o que é uma convergência monótona de funções, né, de uma sequência de funções? Eu digo que uma sequência de funções fn de x converge monotonicamente para uma função f, quando para cada x do domínio a sequência numérica, isso aqui é uma sequência numérica, tá? Quando para cada x no domínio, essa sequência numérica é monótona e converge para f de x, né? Monótona e convergente para f de x, beleza? Se para cada x domínio essa sequência for monótona, então a sequência de funções converge monotonicamente, beleza? É isso que a gente diz. Um exemplo simples disso é o exemplo 1, x sobre n. Veja, quando x é positivo, x sobre n, x é um número. Fixei o x positivo. Pá, fixei. Tá? O x agora está parado. Se ele é positivo, então essa sequência é uma sequência decrescente. Se o x for negativo, fixei o x. Ele é negativo, mas ele está parado. Então essa sequência é uma sequência crescente, beleza? Quanto maior o n, né? Fica menor em módulo, só que é negativo, então ele vai crescendo. Ok? Agora, se o x for zero, então essa sequência é constante, nula, né? Agora veja que interessante. Essa sequência de funções converge monotonicamente para a função nula, mas assim, não é para todo x ela é decrescente. Não, para x positivo ela é decrescente, para x negativo ela é crescente, para x igual a zero ela é constante. Tá? Então ela não tem o mesmo tipo de monotonicidade para cada x. Não sei se eu falei a palavra certa. Mas um fato é, fixado o x, você tem uma sequência numérica monótona, tá? Então, essa sequência converge monotonicamente para a função nula. Veja que essa sequência não está dentro da hipótese do teorema de Dini, essa sequência não converge uniformemente, beleza? Então, eu já sei que ela não está dentro da hipótese de Dini, do teorema de Dini, senão ela teria que convergir uniformemente. A gente já provou que ela não converge uniformemente. Mas a única coisa que falha é o domínio não ser compacto. Você vê que todas as funções são contínuas, converge para a função nula, que é contínua, e a convergência é monótona. Então, só falta a hipótese do domínio compacto. Se eu restringisse esse domínio para um domínio compacto, o teorema de Dini já garantiria que essa convergência é uniforme. Mas a gente já provou mais antes. Tá? Se a gente restringir a gente já provou isso no vídeo anterior. Se a gente restringir esse domínio para um domínio não limitado, a convergência é uniforme. Já provamos isso sem o teorema de Dini. Um outro exemplo de funções de uma convergência monótona é que a gente já viu x elevado a n sobre o intervalo 0, 1. Veja que nesse caso, pessoal, também não está dentro da hipótese de Dini, mas por outro motivo. Todas as Fn são contínuas, todas elas são contínuas. A convergência é monótona, por quê? Porque fixado o x, pessoal, essa sequência numérica, fixado o x, essa sequência numérica é decrescente. Na verdade, é não crescente porque, assim, no 0 e no 1 elas são... No 0 e no 1 elas são constantes. Entre 0 e 1, ela é decrescente, beleza? Então, fixado x, essa sequência aqui, fixado x não é uma função, é uma sequência numérica. Fixado x, essa sequência numérica, ela é não crescente, beleza? Se tiver entre 0 e 1, ela é decrescente mesmo, beleza? Então, todas essas Fn são contínuas, a convergência é monótona e o domínio é compacto. O que é que falta? A função limite não é contínua. A função limite, lembra, é essa daqui. Ela vale 0 se o x tiver entre 0 e 1, aberto no 1, fechado no 0, e ela vale 1 se o x for igual a 1. Tá? Então, o que falta nas hipóteses do teorema nesse exemplo é a continuidade da função limite. Já nesse exemplo aqui, olha, essas funções são contínuas, convergem para a função nula, que é contínua, o domínio é compacto.
A convergência não é uniforme, a gente já provou. Bem, então não está dentro da hipótese do teorema de Dini, e obviamente a gente já pode concluir que o que falta aqui é que essa convergência não é monótona. Essa sequência não converge monotonicamente, beleza? Pelo teorema de Dini eu já tenho isso, tá? Eu não provei o teorema de Dini antes, mas assim, eu já posso concluir que essa convergência aqui não converge monotonicamente, porque se convergisse monotonicamente, o teorema de Dini garantiria que a convergência é uniforme, e a gente já provou que essa convergência não é uniforme, beleza? Mas se você quiser ver mesmo que não é uniforme, olha, bota f de 1 em 1 sobre raiz. Vai ter vários números, tá? Eu estou pegando esse porque eu já sei que vai dar errado. Por que eu vou explicar porque eu peguei esse 1 sobre raiz de 2, tá? Apliquei f de 1 em 1 sobre raiz de 2, deu 1 sobre raiz de 2 menos meio. Aplico no f de 2, vai dar 1/4. Aplico no 3, dá isso aqui. Só que 1/4 é o maior, é o ponto máximo de todas essas funções. Então, o que acontece? Esse número aí a gente consegue provar fácil. Eu não vou provar aqui não, deixo para vocês, tá? Mas é fácil, né? Provar isso. Desculpa, botei aqui ao contrário. Esse primeiro ponto aí é menor do que o segundo ponto da sequência. E esse segundo ponto da sequência é maior do que o terceiro ponto da sequência. Então, essa sequência não é monótona, tá? Mas eu escolhi esse ponto justamente porque eu sei que o máximo dessa segunda função é esse daqui. Então, esse daqui, esse número é maior do que o primeiro e maior do que o segundo, então a sequência não é monótona. Tá, gente? Mas o teorema de Dini já garantiria que essa convergência essa sequência não converge monotonicamente, beleza? Se convergisse monotonicamente, a convergência teria que ser uniforme, e não é uniforme, a gente já provou isso também. E falta qual um exemplo para a hipótese falhando a hipótese de Dini? Sabe qual que falta? Eu estou falando aqui diferente a organização esse exemplo aqui, que eu só mudei o domínio daquele segundo exemplo que a gente já viu. X elevado a n, beleza? Só que agora eu vou considerar o domínio de 0 até 1. Então, o que acontece dá para provar, a gente não provou que essa convergência não é uniforme, mas a ideia porque a gente não fez com esse 0, 1 assim. Mas a ideia do que a gente fez com o 0, 1 para provar que a ideia que a gente fez sobre esse domínio funciona nesse daqui também. Então, vou deixar para vocês provarem que essa sequência não converge uniformemente para quem? Para a função nula. Porque eu tirei 1. Então, essa sequência converge para a função nula, x elevado a n, agora com domínio entre 0 e 1. Essa sequência converge para a função nula. Isso a gente já provou, beleza? E essa convergência não é uniforme. Isso eu deixo com vocês como exercício, mas é só olhar lá o exemplo 6 aqui da nota de aula. Na última aula a gente fez. A mesma ideia funciona para cá, beleza? A mesma ideia funciona para cá. Tá? A gente fez lá nesse domínio. Essa convergência, ela é uma convergência monótona, beleza? A gente já falou, eu já falei disso. Ela converge monotonicamente. Para uma função que é contínua, então todas essas funções são contínuas, a convergência é monótona, a função limite é contínua também, e o que falta, na verdade, é a compacidade do domínio. Veja que a gente já fez outra que faltava ser compacto, o domínio ser compacto, né? Naquele outro exemplo que eu também, foi a mesma hipótese, né? De não ser compacto o domínio. Só que ele não era compacto. Desculpa, aqui. Esse domínio não é compacto porque ele é ilimitado. Ele é fechado e ilimitado. Agora eu estou dando um exemplo de não compacto que é limitado, mas não é fechado. Assim eu acho que eu já provei todas. Bem, é importante todas as hipóteses do teorema de Dini para garantir essa convergência uniforme. Vamos lá provar, então, a convergência. O teorema de Dini, beleza? Lembrando mais uma vez o que é uma convergência, quando é que uma sequência de funções converge monotonicamente, se fixado x, essa sequência numérica é monótona. Uma observação direta daqui, antes de provar o teorema de Dini, gente, é o seguinte: já que fixado o x, essa sequência numérica, ela é monótona e ela está convergendo para f de x, então fixado o x, né?
para cada x não é fixado nesse caso, é fixado assim, mas é para todo, né? A distância de fn de x para o f de x vai diminuindo à medida que o n vai aumentando. Ou seja, o módulo de fn de x menos f de x é maior ou igual do que fn de x, o módulo de fn mais 1 de x menos f de x. A distância vai diminuindo para o limite. Por quê? Porque essa sequência ela é monótona. Essa distância vai diminuindo, beleza? Isso é fácil de observar. A gente vai usar isso no Teorema de Dini. Vamos lá provar o Teorema de Dini. Falei um bocado antes de falar do Teorema, mas aí a gente encerra o vídeo aqui, ok? Deu mais de um erro aí no meio dessa gravação, vamos tentar encerrar rapidinho. Então, mais uma vez, eu vou supor que todas as funções fn são contínuas, que a f é contínua, que o conjunto é compacto e que a convergência é uma convergência monótona, né? Converge monotonicamente para f. E eu quero provar que essa convergência é uniforme. Preste atenção. O que é que eu quero provar? Eu quero provar que dado epsilon, vamos seguir aqui as ideias assim, eu não estou fazendo de trás para frente, mas é porque... Nesse caso, eu acho que é melhor eu seguir explicando, sem estar fazendo o rascunho primeiro, tá? Então, dado um epsilon positivo, vamos primeiro considerar, e já eu vou explicar porque a gente vai considerar esse conjunto, vamos considerar xn, o conjunto, aqui o epsilon vai estar fixado. Dado um epsilon positivo, fixe ele está fixado, beleza? Dado o epsilon positivo, vamos considerar xn igual aos pontos do domínio cuja distância de fn de x para fn fn de x para f de x é maior ou igual que epsilon, beleza? Preste atenção, esse conjunto aqui são dos pontos do domínio cuja distância da fn de x para f de x é maior do que epsilon. Veja que esse conjunto depende do n, porque aqui eu tenho fn de x, então para cada n eu tenho possivelmente um conjunto diferente, beleza? Ok? Tá. O que acontece é o seguinte... A gente quer provar que existe um n0 natural, tal que se o n for maior do que n0, então a distância de fn de x para f de x é menor do que epsilon para todo x do domínio, porque eu quero provar que essa convergência é uniforme. Então existe um n0, tal que se o n for maior do que n0, essa distância é menor do que epsilon para todo x do domínio. Ou seja, esse n0 não depende do x. Esse mesmo n0 vai funcionar para todo x. Beleza? Eu quero provar que a convergência é uniforme. Eu já tenho uma convergência pontual. Para cada x eu teria um n0. Eu tinha isso. Beleza? Não é isso que eu quero. Eu quero um n0 onde eu tenha essa desigualdade funcionando para todo x do domínio. É isso que eu quero provar. Beleza? Só que se liga. Dizer que isso aqui acontece significa dizer que o x... dizer que isso aí acontece significa dizer que o x não está em xn. Concorda comigo? Se liga. Quem está em xn? Quem está em xn é quando a distância é maior ou igual que epsilon. Se eu quero que a distância seja menor do que epsilon, isso significa dizer que o x não está em xn. Então eu quero um n0, tal que se o n for maior do que n0, o x não vai estar em xn para todo x do domínio, beleza? Para todo x do domínio. E aí, pessoal, veja. Então, o que eu quero provar aqui equivale a provar que existe um n0, tal que se n for maior do que n0, o xn é vazio, beleza? Porque eu quero que x não esteja em xn, mas para todo x do domínio, beleza? Então, eu quero provar que a partir de algum n0, todos esses xn são vazios. E aí eu vou fazer três coisas. Primeiro, primeira coisa, eu tenho uma sequência aí decrescente, ou seja, xn contém o xn mais 1. Isso por quê, pessoal? Porque eu já falei na observação, que é essa observação aqui em cima. Isso porque, olha, a distância de f de xn menos f de x, essa distância, ela vai diminuindo à medida que o n vai aumentando, menos f de x. Então, o que acontece? Preste atenção. Se um cara tá no... Desculpa, ao contrário. Opa. Eu quero provar que o xn mais 1 está contido no xn. Então, se o x
está aqui dentro, pessoal, está no xn mais 1, isso significa que essa distância aqui é maior ou igual do que epsilon. Não é essa a definição? Olha aqui a definição. Tá? Então, se o x está em xn mais 1, significa que essa distância aqui é maior ou igual que epsilon. Só que essa distância aqui, ela é menor ou igual do que essa distância aqui. Então, isso significa o quê? Isso significa, então, que o x pertence a xn, beleza? Então, todo mundo que está no xn mais 1 está no xn. Ou seja, eu tenho essa sequência decrescente aqui de conjuntos. x1 contém o x2, x2 contém... Eu acho que depois eu vou explicar melhor na escrita, tá? Como eu expliquei aqui para vocês, beleza? Isso vem direto da observação anterior, ok? Então, x1 contém x2, x2 contém x3 e assim por diante. Então, essa sequência de conjuntos, ela é uma sequência... ela é uma sequência decrescente, um contendo o outro, decrescente nesse sentido. A outra observação que eu quero fazer para vocês é que a interseção de todos esses conjuntos é vazio. Bem, suponha por absurdo o contrário, suponha que tem alguém na interseção, suponha que tem um x0 na interseção. Isso significa o quê? Que ele está em todos os xn. Então, isso significa que a distância de f de x0 para fn de x0 é maior ou igual a epsilon para todo n. Veja, se ele está em xn, isso aqui acontece, beleza? Se ele está em todos os xn's, isso aqui acontece para todo n. Mas se isso aqui acontece para todo n, significa o quê? Significa que fn de x0 não converge para o f de x. Por quê? A distância desse camarada para esse nunca é menor do que esse epsilon positivo, beleza? Nunca é menor do que esse epsilon positivo, então não teria essa convergência, mas a sequência converge monotonicamente, então ela converge, né? Então ela deveria convergir para esse cara, beleza? Então se tiver algum x0 na interseção, isso significa que esse x0 não estaria, o fn de x0 não estaria convergindo para o f de x0, beleza? Então o segundo ponto, a interseção de todos esses conjuntos xn's é vazia. O terceiro ponto, que talvez dê um pouquinho mais de trabalho, é que eu vou provar o quê? Que xn é compacto para todo n, beleza? Como é que eu provo isso? A gente quer provar, então, que xn é compacto para todo n, beleza? Bem, vou considerar, então, a função gn definida por gn de x é igual ao módulo de fn de x menos f de x, tá? Veja, todas as fn são contínuas, a f é contínua, função módulo é contínua, subtração de contínuas é contínua. Então, a função gn também é contínua. Veja que aqui eu usei a continuidade de todas as funções, beleza? Então, eu já usei a hipótese para ter essa sequência decrescente na demonstração, eu usei que a convergência é monotônica, não sei se estou falando certo. Aqui eu usei isso, tá? Que a convergência é uma convergência que converge monotonicamente, tá? Agora eu estou usando a continuidade de todas elas, beleza? Já já eu vou usar também que é compacto, beleza? Porque eu quero provar justamente que o xn é compacto, isso depende do domínio ser compacto. Veja que eu usei todas as hipóteses do teorema para demonstrar, isso é o óbvio, né? Só estou mostrando onde é que eu usei cada hipótese, tá? Então essa função é contínua e aí se liga só, tá? Se liga só. Eu vou anunciar. Então, eu já estou afirmando, pelo corolário 2 do teorema 1 do capítulo 7 do livro do Elon. Então, pelo corolário 2 do teorema 1 do capítulo 7, né, do livro fino do Elon, que ele diz o seguinte, olha o que é uma parte dele, tá? Tem duas partes, beleza? Se a f e a g são contínuas de x em R, considere o conjunto do x do domínio onde f de x é menor ou igual que g. Então, existe um conjunto F fechado, tal que esse conjunto Z é igual a X, que é o domínio, interseção com F. Preste atenção. Nesse nosso caso, pessoal, considere, por exemplo, a função F constante igual a epsilon. E a nossa G, na verdade, é a G de N, beleza? Então, esse Z aqui se torna... E aí, esse Z, na verdade, é o nosso xn, né, nesse caso, né?
Veja que se eu faço desse jeito, eu estaria com o conjunto x pertencente a x, tal que epsilon, que seria o f, é menor ou igual que gn de x, tá? Ah, lembra, o gn de x é quem? Desculpa, é o módulo de fn de x menos f de x, beleza? Então, exatamente nessas condições, tomando a f igual a epsilon e a gn, e a g igual a nossa gn, então esse z do corolário lá se torna o xn. Então, por hipótese, esse z, que é o nosso xn, é igual ao domínio, que é x interseção com um f que é fechado. Tá? Então, considerando essa gn, a gn é contínua, beleza? Então, pelo corolário 2 do Teorema 1, lá do capítulo 7, isso do livro do Elon, corolário 2, Teorema 1, capítulo do livro do Elon, tá, gente? Eu não estou usando os números da nota de aula, não, estou usando esse número do livro do Elon. Então, existe um conjunto F fechado, tal que o nosso Xn é a interseção do domínio com F. Mas o nosso domínio X, ele é compacto, então ele é fechado. Então, então, Xn é fechado, porque tanto o F quanto o X são fechados, porque o X é compacto. Então, Xn é fechado. Além disso, o Xn está contido em X, e X é limitado. Então, Xn é limitado também, logo Xn é compacto. Então, o que foi que a gente provou? Veja, a gente provou que Xn é compacto, a gente provou que a interseção de todos os Xns é vazio e que eu tenho uma sequência decrescente desses compactos, beleza? E tem um teorema. Ah, sim, só uma coisa, tá, pessoal? Esse corolário 2 do Teorema 1 do capítulo 7 do livro do Elon está aqui na aula 7.2, beleza? Na aula 5.10, vocês podem voltar aí e ver na aula 5.10, a gente apresenta o Teorema 9 do capítulo 5 do livro do Elon, que ele diz o seguinte: se eu tiver uma sequência decrescente de conjuntos compactos, todos eles não vazios, então a interseção é não vazia. Ou seja, existe pelo menos um. Eu estou escrevendo aqui no livro do L. Existe pelo menos um número real que pertence a todos os x's, ou seja, a interseção não é vazia. Se eu tiver uma sequência decrescente de conjuntos compactos, onde todos são não vazios, a interseção deveria ser não vazia. Tá? Mas a nossa interseção é vazia. A nossa interseção é vazia. Isso significa o quê? Que algum desses conjuntos compactos tem que ser vazio. Então, existe algum n0 onde xn0 é vazio. Só que como eu tenho uma continência, uma sequência decrescente, se um cara for vazio, todos os que vêm depois são vazios também. Então, sim, existe um n0, tal que n maior do que n0 implica que xn é vazio. E isso significa, como a gente já tinha provado, que existe n0, tal que se n for maior do que n0, essa distância é menor do que epsilon. Logo, a convergência é uniforme. Dá um bocadinho de trabalho, né, pessoal? Mas esse teorema é importante porque ele nos ajuda a determinar quando é que uma sequência converge uniformemente, tá bom? Beleza? No próximo vídeo a gente prova a transferência da integrabilidade se a convergência for uniforme, tá bom, pessoal? E das derivadas também, beleza? Até mais.